privilégio de receber aqui na Carpodonto uma amiga, paciente, querida e profissional de psicologia, que é a Érica Oliveira, porque nós não podíamos deixar de participar de um assunto muito sério, que é o Setembro Amarelo. Então a gente trouxe a Érica aqui para tirar nossas dúvidas, esclarecer e compartilhar com a gente bastante coisa sobre a atuação dela nesse sentido. Então eu queria começar, Érica, te agradecendo por ter vindo até aqui. Obrigada pelo convite. E te perguntar o que é o Setembro Amarelo. Explica para nós. Bom, a ideia do Setembro Amarelo, né, ela surge em 94, um jovem de 17 anos, ele cometeu suicídio, né, em setembro, e aí ele tinha um carro que ele mesmo pintou da cor amarela. No dia do sepultamento dele, né, os amigos, parentes, fizeram uma espécie de campanha nesse sentido, né, para conscientizar as pessoas, e aí usaram fitas e cartões amarelos, justamente para expandir essa mensagem. Em 2003, a OMS definiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E aí, em 2015, isso vem para o Brasil, né? A gente começa a campanha aqui. A função, né, a gente poder conversar mais sobre o tema. É um tema ainda cheio de tabus, então, assim, as pessoas têm o medo de conversar, né, o que isso vai acontecer. Às vezes, quem está no processo de pensamento, a evitação de início, né, dessas ideias, então tem a dificuldade de começar, de conversar sobre isso, né, e aí de se expressar e de tirar as dúvidas e às vezes esclarecer. É um tema tão importante, né, que hoje em dia se fala cada vez mais. Graças a Deus que isso tem sido cada vez mais abordado, né? E aí a gente fica se perguntando qual é o papel de cada um dentro desse processo de prevenção, de apoio às pessoas. E aí eu vou dizer que enquanto odontologia, a gente tem um papel importante por fazer parte do conceito de saúde, de um atendimento multidisciplinar, mas a gente tem um papel muito legal que é ouvindo as demandas das pessoas. A cadeira odontológica é muito engraçada, não sei se existe divã ainda. Existe terapia no divã? Existe, só que aí tem as abordagens, né, dentro da psicologia. E aí o divã, ele é dentro de uma abordagem específica. De um tipo, Sim. né? A nossa cadeira, gente, tem hora que parece muito um divã, porque as pessoas sentam e elas vão ficando próximas, e elas começam a contar suas necessidades, suas demandas, suas fragilidades, suas alegrias também. Então o cirurgião dentista, muitas vezes, ele passa a fazer parte de um pouco da história desse paciente, e daí vem o nosso interesse em se aprofundar nessa área de conhecimento para tentar ajudar o nosso paciente, claro, dentro da nossa capacidade, da nossa atuação, nunca nos envolvendo na parte de psicologia, mas tentando promover para o nosso paciente um espaço onde ele se sinta à vontade, onde ele se sinta bem, onde ele tenha liberdade para conversar e para partilhar suas angústias. Queria perguntar para a Érica também, como é que a gente faz para diferenciar um paciente que ele está passando por um momento de tristeza ou que ele está realmente num quadro psicológico ou emocional de depressão? Então, a tristeza, né, normalmente ela é passageira, tem um curto período de tempo, está vinculada a algo específico, e à medida que o tempo, né, desse acontecimento específico vai passando, essa tristeza também tende a diminuir. O quadro depressivo, né, até próprio dentro do DSM, que é o nosso manual de diagnóstico, tem que ter no mínimo 2 semanas dos processos acontecendo quase todos os dias. E aí tem outros sintomas vinculados, né, para além da tristeza. Então tem um humor mais irritado, a gente se irrita com coisas pequenas que antes não faziam diferença pra gente. A alteração de sono, né, então a gente dorme ou muito mais ou muito menos. Alteração alimentar. A alteração da autoimagem, né? Então, assim, às vezes algo que não nos incomodava começa a nos incomodar, e não porque ali realmente existe, às vezes, alguma demanda, né? Mas às vezes é pelo nosso sentir. E aí, né, assim, não tem como a gente definir de uma forma leiga, né, o processo depressivo, porque para aquela pessoa, mesmo a tristeza passageira, ela é muito significativa, né? A tristeza que não é a depressão.
porque naquele momento ela é significativa. E é igual você colocou, né? Assim, cada um com o seu papel, né? E aí tem o espaço aqui e o espaço às vezes de orientação, né? Então, assim, a gente tem amigos, a gente conversa sobre diversas coisas com os nossos amigos, mas eles têm um limite, né? E aí, assim como os outros profissionais que a gente está vinculado. E esse processo, né, de trabalhar a depressão e de ir identificando, a gente tentar caminhar com isso, já vem mais para a nossa área profissional. Né? Uma forma da gente tanto definir se é uma depressão que vem de agora, se é algo que é constante, né, que é de muito tempo. Tem uma classificação de depressão, que é uma tristeza que ela é mais duradoura. Então, assim, a gente tem várias classificações e aí isso é feito pelo profissional, né? Tanto psicólogo quanto psiquiatra, né? E aí, assim, basicamente, né, igual você me perguntou, a diferença vem nos outros sintomas que acompanham a tristeza, né? Não é só o processo de tristeza. Eu acho que a grande chave disso tudo é a gente entender que a pessoa precisa de uma ajuda que é externa. Muitas vezes as pessoas ficam, não, eu vou melhorar, isso é passageiro, como você diz, eu vou me curar, eu vou resolver. Mas isso é muito difícil. Todo caminho sozinho, ele é muito mais complicado. Então, quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas como a Érica, que faz um trabalho super legal, que trata, que restabelece as pessoas, isso é essencial. Então, eu acho que o grande chamado de hoje é isso, é busque por ajuda. Se você tem alguma dificuldade nesse sentido emocional, busca por ajuda especializada, que assim é o melhor caminho, né, Érica? Exatamente. E eu queria que você contasse para nós um pouco a respeito do suicídio. Eu achava que só ocorria suicídio em casos extremos de depressão. Estava me explicando que não necessariamente uma coisa está ligada à outra, né? Sim, é comum, né, estarem vinculados a estados emocionais. Né? Então, a depressão, o transtorno bipolar, né, o transtorno afetivo bipolar, ele tem no ciclo um período depressivo, né, mas ele não é só a depressão, né, existem outras alterações. Tem também o uso de substâncias, né, o abuso de substâncias. Então, existem outras circunstâncias que trazem para a pessoa, né, a possível solução ser o suicídio. Né? E aí, por isso, também dividir essas angústias, né, com as pessoas, com profissionais e também com as pessoas que estão ao nosso redor, né, nesse sentido, mas de não ser só dentro de um processo depressivo. Né? Num primeiro momento, mesmo fora, né, de um quadro de depressão, pode passar pela cabeça e a pessoa agir no impulso. Né? E aí, através da impulsividade, acabar cometendo o ato. E aí, Aline, um dado, né, que é interessante, é relevante, normalmente as mulheres tentam mais, mas os homens consumam mais o suicídio, pela forma como se dão as tentativas. Né? Então, assim, a forma como é feito, as mulheres têm um índice maior de tentativa, mas a consumação acontece mais entre os homens. Olha, a gente precisa ficar bastante atento, né? Isso é um assunto realmente muito sério. E puxando a sardinha para o meu lado, eu queria saber da Érica qual é a importância da autoestima. Porque aqui na nossa prática a gente ouve cotidianamente o relato de pessoas que não conseguem se socializar com os outros, que não conseguem ter interações nem com as próprias famílias em função de prejuízos da condição bucal. Então a gente escuta o tempo todo as pessoas tendo problema para sair, para se relacionar, para viver. Muita gente se escondendo atrás da máscara, falando a máscara tem sido a minha solução. E a máscara não é a solução para um problema de um sorriso, de um problema de uma melhora no seu aspecto. Então o que a gente precisa é que de fato as pessoas estejam bem. Isso realmente pode repercutir na saúde emocional das pessoas? Sim, e de uma forma muito significativa, né? Assim, a nossa autoestima, ela é composta por 3 conceitos, basicamente. Né? Então, a nossa imagem, nosso autoconceito, que é aquilo que a gente acredita sobre a gente, e a nossa autoeficácia, que é aquilo que a gente acredita que a gente dá conta. Né? Então, o que eu me proponho a fazer, e normalmente a gente se propõe a fazer aquilo que a gente acredita que a gente consegue. E aí, né, quando a gente vai fazer o processo mesmo de tratamento, a gente tenta começar aonde
a gente tem um pouco mais, não é de facilidade, né? Mas assim, que a gente consegue ter menos desgaste emocional para fazer. E aí a gente começa pela imagem, né? Então, assim, coisas que eram relevantes, situações que eram relevantes para a pessoa, que no processo depressivo ela deixa de fazer, né? Então, a própria higiene pessoal. E isso afeta a saúde bucal. Então, com o passar do tempo, num processo às vezes de depressão que foi se arrastando, muitas coisas acabam ficando perdidas, muitas coisas da imagem, né? E dentre elas o sorriso. E com a máscara, isso que você falou também é uma realidade no meu consultório, né? De pessoas que têm essa dificuldade, não necessariamente pelo sorriso, mas também por isso, né? E aí de usar a máscara como uma forma de se esconder. E aí, é o que você falou, não é o caminho, né? Não é a função da máscara, ela tá ali para outra função, né? E aí, assim, focando na nossa imagem, o sorriso, ele é a nossa porta de entrada, né? Quando a gente recebe alguém, normalmente as pessoas definem se foram bem recebidas ou não através do nosso sorriso. Então, o seu papel é essencial na recuperação, né, da imagem, o papel da odontologia, na recuperação da nossa imagem e, consequentemente, fortalecer o resto, porque anda junto, né, é essencial para a gente caminhar tanto na área emocional, para o lado das nossas emoções, de compreender as nossas emoções, compreender os nossos pensamentos, que muitas vezes passam despercebidos, e aí a própria questão da imagem, né? Às vezes ela se perde dentro dos nossos pensamentos e a terapia ajuda nisso, né? A gente organizar qual é a prioridade. E qual é o que vem ali como sendo um caminho, né? A gente define como se fosse um caminho, qual é o início, o meio e o fim, para a gente tentar chegar num lugar que seja satisfatório para a pessoa. E aí, fazer, né, a questão estética, aquilo que incomoda na questão estética é essencial, porque quando a gente acorda e se olha, é no início do dia o que dá gás para a gente continuar o resto do dia. Então, é necessário, né? E aí faz toda a diferença o papel de vocês nesse momento. Ah, ó, então fica esse chamado, hein? A gente precisa dar atenção para esse sorriso. Sorriso é essencial para externar, para motivar, para melhorar o aspecto emocional das pessoas. Claro que a gente está falando de um assunto muito sério, que é prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo, e por isso a gente queria finalizar, Érica, chamando atenção para a atuação multidisciplinar. É assim mesmo que o tratamento deve acontecer? Sim, não tem como assim, a gente caminhar sozinho, né? Então, nós precisamos dos outros profissionais, nós psicólogos, né? Aqui, falando pelo psicólogo, né? A gente precisa do psiquiatra, né? Que tem um papel essencial na parte de medicamento e também na parte em outras orientações. O educador físico, né? A atividade física é importantíssima, né? Para a regulação emocional, de uma forma geral. Um nutricionista, né? Às vezes existem alterações do próprio corpo que vão gerando, que vão ampliando a questão né, emocional e orgânica. O dentista, né, que faz também, que ajuda a gente nessa imagem, que é alguém que pode orientar na procura do tratamento, né, igual você mesmo colocou, que as pessoas usam a sua cadeira, né, ali no momento que estão aqui e que se sentem acolhidas, né, e esse é um ponto chave, sabe? No processo depressivo, muitas vezes a dificuldade está em se sentir acolhido. E aí, quando a pessoa percebe que ela está sendo acolhida, ela consegue externar melhor quais são as circunstâncias, né? Então, assim, o tratamento multidisciplinar, ele é essencial. De uma forma geral, cada caso é um caso, né? Nem todos os casos incluem todos os profissionais, mas, assim, são profissionais que são essenciais, né? De uma forma geral, para a gente conseguir um sucesso bacana no tratamento. Ai, tá ótimo. Olha, eu queria muito agradecer a presença da Érica, que eu acho que ajudou a gente muito a sanar nossas dúvidas sobre o Setembro Amarelo e, mais uma vez, reforçar meu convite e a necessidade de nós estarmos atentos às pessoas que giram à nossa volta, as pessoas com as quais a gente convive, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é de atenção, é de carinho, é de um minuto de ser ouvida ou de ser sentida, de ser percebida. E desta forma
a gente pode estar salvando vidas literalmente, né, Érica? Lembrando sempre de buscar ajuda profissional para resolver esses casos e prestar atenção, considerar sempre que problemas emocionais, distúrbios emocionais, não são brincadeira, não são frescura, não são falta de trabalho, são alterações e são até patologias em muitos casos. Então era isso que a gente queria deixar. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a quem está com a gente e até a próxima!